Então, boa noite a todos, bem-vindos ao webinar. Esse primeiro webinar faz parte de um curso online chamado Gestão em Tempos de Pandemia e Crise Econômica. A nossa proposta é falar sobre diversos assuntos que têm sido ainda mais críticos nesse período e, com isso, auxiliar os gestores municipais nas suas decisões, nos seus programas, projetos, ações, sejam eles gestores da saúde, da área de planejamento, das áreas relacionadas a finanças. Então, a ideia do curso é ser bastante abrangente e tentar ajudar os municípios de forma geral. Hoje nós vamos falar especificamente sobre os cenários da pandemia e da crise, ou seja, o que nós estamos vivendo agora e o que esperar para os próximos meses. É claro que a gente não tem bola de cristal, né? Nós temos um exercício de criação de cenários a partir de uma série de dados, informações, pesquisas, e vamos trazer esse exercício para vocês. E vamos falar em seguida sobre ações para enfrentamento da pandemia. Nós vamos ter duas palestras, uma da Júlia, que já está aqui com a gente, a Júlia Calazans, da APO Territorial, que ela vai falar sobre o perfil demográfico e epidemiológico no enfrentamento da pandemia. E a outra do Arthur, do portal Corona Cidades, que vai falar sobre quais são os principais pontos a serem desenvolvidos pelos municípios, também numa situação de pandemia. Vocês, se tiverem perguntas, se tiverem dúvidas, podem ir postando no chat. Ao final, a gente vai ter um tempo para trabalhar em cima dessas postagens, tá? Fiquem à vontade. Se não quiserem postar, ao final a gente para e eu vou abrir o áudio a todo mundo. Quem quiser fazer pergunta, também é muito bem-vindo. Bom, então vamos lá. Como eu falei, esse webinar faz parte de uma série de webinars. É um curso online. Então, nós vamos tratar desde os cenários da pandemia e da crise, que é o assunto de hoje, até o fechamento das eleições, né? Vamos ter eleições esse ano, durante uma situação complexa. Então, nós vamos tratar do fechamento dos mandatos nessa situação complexa. E vamos tratar também, ao final, dos planos de retomada e de recuperação econômica, uma vez que está sendo e será um assunto crítico para todos os municípios. Nesse meio do caminho, nós teremos dois webinários mais profundos em termos de assunto, né? Será um assunto só, mas nós vamos trabalhar esse assunto em profundidade. Esses dois serão sobre a legislação nesse período da pandemia e as contratações no período da pandemia. Eu vou solicitar para quem ainda estiver com o áudio aberto, fechar o áudio, porque a gente está gravando e depois vai distribuir material para vocês, né? E aí, se tiver ruído, pode atrapalhar o próprio entendimento de vocês. Esse curso online, ele é realizado pela Mais em parceria com a GovBR e conta com uma série de parceiros, como o Corona Cidades, a APO Territorial, o Instituto Plenum e o professor Eduardo Guimarães, que vão falar nos próximos dias. Então, vamos direto para o assunto desse webinar, vou fazer uma pequena introdução e vou passar a palavra para a Júlia. Bom, o que são cenários, né? Por que a gente está falando hoje sobre essa questão de cenários? Cenário, como eu falei na introdução, não é uma previsão do futuro. Cenário é uma forma da gente organizar dados, conhecimentos, boas práticas, de maneira a não sermos pegos de surpresa pelo futuro. Não é exagero dizer que quase todos nós fomos pegos de surpresa pela pandemia, né? Mas nós não precisamos continuar surpreendidos pela continuidade dessa situação. Então, a ideia de trazer esse pensamento de cenários, e ao fim a gente vai ver bastante sobre quais fontes de dados, informações podem ser utilizadas para pensar dessa forma. A ideia de trazer esse exercício de cenários é que a gente consiga antever minimamente as possibilidades do que vai acontecer nos próximos meses, e estarmos preparados para elas. Quando a gente pensa no cenário da pandemia, nós enxergamos principalmente, ou pelo menos, 4 momentos diferentes. Nós temos um momento... esse modelo
Só um parênteses antes disso, né? Esse modelo é um modelo que tem sido o mais famoso, né? É um modelo, a gente tem visto outros modelos que prevêem uma pandemia com um pico elevado durante muito tempo e outros modelos que preveem uma queda na taxa de infecção muito acentuada rapidamente. Mas esse modelo aqui tem sido o mais provável. Fecha parênteses. Então, nesse modelo mais provável, nós temos um primeiro momento, que é um ápice da pandemia, onde as principais questões que se colocam aos municípios são aquelas ligadas à redução de óbito e à redução dos impactos na qualidade de vida. É o que a gente tem visto. É emergência, é urgência. É um apagar incêndio, vamos dizer assim, numa linguagem mais comum. Quais são os principais desafios dos municípios nesse primeiro momento? O primeiro de todos é o isolamento. Tanto a OMS quanto a Fiocruz e outras instituições, elas recomendam um isolamento mínimo de 70%. E a gente tem visto que a média de isolamento nas principais cidades, de forma geral, né, nos municípios brasileiros, tem sido entre 50% e 55%. Então, nós temos ainda alguns desafios para conseguir chegar no isolamento suficiente. E os outros desafios dizem respeito à gestão de crise na saúde. Né? Não é uma crise estrutural, mas é uma crise circunstancial. Então, a gente tem uma demanda grande de fazer uma gestão de crise. E a limitação orçamentária, né? Seja via perda de arrecadação, seja via altíssima demanda em cima do sistema de saúde, ou as duas coisas juntas, na maior parte dos casos, temos uma limitação orçamentária. Dificilmente conseguiremos fazer outras coisas agora que não nos preocuparmos com a emergência. Bom, no segundo momento, pelo que a gente tem visto nos dados e nas pesquisas, e pelo que tem acontecido já em algumas situações, teremos um momento de retomada, né? É muito importante a gente diferenciar retomada de recuperação. A retomada não é uma recuperação. A retomada é tão somente, né, não é simples, claro, mas é tão somente a reabertura dos serviços, a volta da atividade econômica, a volta das aulas, uma série de coisas que já aconteciam na nossa cidade precisam voltar a acontecer. Essas coisas não necessariamente vão trazer uma resolução para os problemas que foram criados com a pandemia, mas vão trazer resoluções para os cidadãos conseguirem viver suas vidas. Quais são as questões que se colocam numa retomada? A primeira, talvez, seja a retomada da economia, né? Sem recursos financeiros, nenhum município sobrevive, e como a gente já tinha uma situação delicada na maior parte dos municípios do Brasil, a gente vai ter uma situação ainda mais difícil. Então, a gente, assim que possível, precisa retomar a economia. Isso inclui emprego, renda, atividade comercial, industrial, tudo que compõe a nossa economia municipal. Só que uma outra questão que se coloca também são as medidas contra os ciclos sucessivos de infecção. Se a gente tão somente retomar a economia de forma generalizada ou sem nenhum cuidado que a gente está tendo agora durante a fase de ápice, provavelmente essas curvas que a gente está vendo aqui embaixo, elas vão, né, ter picos mais acentuados. Então, é retomar a economia, equilibrando essa atividade econômica com medidas ainda de enfrentamento da pandemia. A pandemia não terá acabado quando a gente retomar. Tenho conversado muito com os municípios e não são muitos casos, claro, mas em alguns casos eles perguntam, mas quando é que essa pandemia vai acabar para a gente conseguir voltar a ter uma vida normal no município? Aí a nossa resposta tem sido, não vai. Né? A gente vai ter que voltar durante a pandemia e por isso as medidas contra a infecção são críticas. E aí os dois principais desafios nesse sentido são reduzir incertezas. É uma situação inédita, como eu falei, é uma situação que foge ao nosso controle tradicional, né, em relação à gestão municipal. E um dos esforços paralelos mais importantes é reduzir incerteza. Como é que eu consigo entender mais sobre a própria propagação do vírus? Como é que eu consigo entender mais que setores da economia podem voltar com uma taxa de contágio menor? Né? Uma série de questões que a gente vai precisar analisar, reduzir incerteza e aí construir bons planos de retomada. Num terceiro momento, a gente tem aí sim uma possível fase de recuperação, né, que não é retomada. Recuperação é quais são os projetos específicos
de recuperação econômica, de recuperação da mobilidade urbana, da saúde? Quais são os projetos específicos para eu sair das complicações geradas pela pandemia e voltar a ter uma situação de desenvolvimento ou de crescimento, ou uma situação de qualidade de vida no meu município? E essa é a grande questão desse terceiro momento. E aí, a partir disso, como eu vou reabrir serviços públicos de forma definitiva, como esses serviços públicos vão funcionar a partir, né, do que a gente enfrentou, como é que eu vou sanar déficits e endividamentos? Essa vai ser uma questão muito crítica. Já vai se tornar ainda mais. E como eu vou lidar com duas novidades, vamos dizer assim. A primeira delas é o grau de digitalização. Não é segredo para ninguém que durante essa fase de pandemia e de isolamento, a população, inclusive nós mesmos que estamos aqui nesse momento, nos acostumamos a viver mais através dos meios online, né? Aí eu tenho feito uma brincadeira. Como é que a população vai ver o fato de enfrentar filas ou de ter prazos mais longos para os serviços públicos, uma vez que ela se acostumou a viver um regime online? Como é que a gente vai lidar com essa situação? Como é que os municípios vão inovar, ou vão se modernizar, ou vão atender essa demanda? E as obrigações eleitorais que estarão aí muito em breve, né? Poucos meses. A gente vai ter que fechar governos, se reelegendo, não se reelegendo ou tomando outros rumos. Os dois principais desafios no momento de recuperação são a coordenação de várias transições, a transição de um ápice para uma retomada, de uma retomada para uma recuperação em si, a transição de mandatos, a transição de modelo de vida para um eventual novo normal, como tem sido chamado, e os planos de recuperação em si. Só para dar um exemplo do que a gente está falando em termos de desafio quando fala de plano de recuperação. Hoje eu conversei com um prefeito e um secretário de uma cidade na qual o turismo é 90% da economia dele. Então, ele perdeu quase 90% da arrecadação. E provavelmente não vai conseguir retomar isso tão breve, porque realmente depende do turismo. A gente não vai conseguir fazer o turismo funcionar da mesma forma após a pandemia, até porque a gente não tem como receber visitantes de outros estados, de outros municípios, de outros países. Então, a questão crítica do plano de recuperação dele é quais setores eu consigo ativar ou reativar na minha cidade para suprir um buraco deixado, pelo menos por algum tempo, pelo turismo. Então, essas vão ser questões que nós vamos precisar nos preocupar ao elaborar planos de recuperação. Provavelmente nos novos mandatos. Nós temos um dia específico para isso, que é o último dia. E o quarto momento é o novo normal, que a gente não se arrisca a desenhar nem dizer como será. Provavelmente ele vai demandar uma série de ajustes que a gente veio fazendo aí nos outros cenários e nos levará a uma nova situação em termos de gestão municipal. Bem rapidamente, a gente colocou esses cenários e fez um exercício em relação à vacina, só para vocês entenderem qual é o tipo de exercício que se faz com o cenário. A gente pode ter uma série de alternativas, 3, 5, 10 alternativas. Aqui nós criamos só 2 para exemplificar. Então, uma vez que a gente tem uma vacina, um bom programa de imunização, aqui nesse exercício a gente parte para um cenário melhor, onde a gente vai conseguir realmente ter uma aceleração da economia, ou uma retomada da economia, uma recuperação econômica dos serviços públicos e um saldo positivo ou um saldo negativo menor, assim como um endividamento menor nos nossos municípios. Uma vez que a gente não tenha essa vacina ou um bom programa de imunização, a gente não vai ter esse cenário melhor, a gente vai ter um cenário pior, no qual provavelmente as medidas de enfrentamento vão se alongar mais e na qual o potencial de recuperação econômico dos serviços ou de qualquer atividade na cidade vai ser menor e vai demorar mais. Assim como a gente fez aqui com a vacina, a gente pode fazer com uma série de fatores que são críticos para a pandemia como um todo e para o seu município especificamente, como a gente fez hoje com o turismo nesse município aqui do Rio de Janeiro. Então, a ideia do cenário é a gente identificar esses pontos que são críticos em termos de decisão e que têm impacto ou fatal ou fundamental na vida do município e pensar a partir deles. Ok, se eu não tiver vacina? Ok, se eu não tiver o turismo?
né? Ok, se eu não tiver indústria, né? E aí desenhar, claro que com base em dados, né? Base em pesquisas, o que a gente pode fazer a partir disso. Se a gente tivesse um cenário da pandemia lá atrás, provavelmente muita coisa agora não teria sido como foi, né? Agora, falando um pouco sobre os impactos da pandemia dentro desse exercício de cenários. Tá? Eu vou dar só um exemplo de cada um. Tanto o material quanto o vídeo vão circular para vocês, vocês vão poder ver em mais detalhes. Bom, em relação à saúde, vou pegar aqui talvez os menos óbvios. Com relação à saúde, no ápice da pandemia, nós temos uma série de impactos mais diretos. O primeiro deles, que vão desde da garantia do isolamento social, a sobrecarga dos gastos por causa dos leitos, o investimento na vacina, mas tem um que é menos óbvio, que no exercício de cenários a gente consegue visualizar bem, que são novas demandas de saúde mental. Né? Com o isolamento acentuado durante muito tempo, com toda uma situação econômica delicada e uma série de outros fatores, a gente tem visto isso acontecer. Né? Acompanho grupos, faço parte de grupos que trabalham com essa questão e a gente tem visto um aumento muito grande da demanda de atendimento nesse sentido. Então, isso aqui a gente pegou detalhando os cenários de impacto na saúde. Na retomada, uma coisa que também é um pouco menos óbvia é que a vacina não resolve o problema. Né? Ela pode existir, as previsões mais otimistas estão colocando a existência da vacina para o meio do ano que vem, mas provavelmente a gente não vai ter uma resolução em termos de pandemia no meio do ano que vem, porque a gente tem aí uma necessidade muito grande de articular uma grande campanha de vacinação. Né? Então, na retomada, esse talvez seja um dos maiores impactos. E na recuperação, o maior impacto é como eu planejo a saúde de forma a minimizar o efeito dos surtos cíclicos. Ou seja, como é que eu planejo a saúde de forma a minimizar a reabertura econômica, né? Minimizar os efeitos da reabertura econômica. Já os impactos econômicos, eles também têm uma série de impactos mais óbvios. Esses nos afetam muito diretamente, né? Mesmo que não está sendo afetado pela pandemia em si, pelo vírus, né? Pela infecção em si, que vão desde a desaceleração, a queda do PIB, a sobrecarga da União e a imensa demanda dos municípios em termos de auxílios federais, passam por uma necessidade muito grande na retomada de alocar gastos na saúde e em outros projetos de retomada, de reabertura. A gente não pode entender que os municípios vão simplesmente abrir as portas do comércio e tudo vai continuar como era antes. Provavelmente teremos uma demanda em termos de investimento para que a economia e os nossos serviços voltem a funcionar de uma forma efetiva. No mínimo, os investimentos na prevenção, né, do contágio durante a própria reabertura. E chega até uma recuperação, que provavelmente acontecerá, vamos dizer assim, não paradoxalmente, né, mas infelizmente, no momento em que o governo deve retomar seus projetos em termos de austeridade, do teto de gastos, da desflexibilização da LRF e talvez com uma série de medidas, como as reformas tributária, previdenciária, administrativa, uma série de medidas para tentar recuperar aquele déficit, né, que a gente viu lá atrás, que vai ser gerado pelos 700 bilhões, hoje já se fala em 900 bilhões de auxílios aos municípios. Então, a gente vai ter que recuperar economias, provavelmente, durante medidas de contenção de gastos e de investimentos. E para a gente encerrar em termos de impacto, uma série de questões que hoje não estão, né, durante o ápice, não estão sendo as questões prioritárias, mas que vão ser, né, com certeza vão ser no próximo momento, uma retomada, por exemplo, que são as eleições que vão acontecer. Então, o desafio que se coloca aí é como fechar o mandato em tempos de pandemia e de crise. Nós vamos falar sobre isso no 4º dia, tá, do curso.
A gente vai ter um dia especificamente para esse tema. Desafios em relação ao atendimento e serviços. Por que o cidadão vai desejar enfrentar uma fila ou qualquer tipo de maior tempo de atendimento, qualquer tipo de déficit em termos de atendimento, após ter vivido diversos meses num regime online que o possibilita, né, acessar coisas quase imediatamente, comprar coisas quase imediatamente e tê-las em casa? Como é que a gente vai lidar com essa, vamos dizer, essa mudança comportamental, né? Essa mudança de perspectiva em relação aos serviços? E aí temos desafios mais diretamente vinculados ao funcionamento do município, como a educação, transporte, habitação, mobilidade urbana. Como é que a gente vai garantir que tudo isso funcione com segurança, né, com boas medidas sanitárias, medidas de prevenção à reincidência? Por último, nós temos impactos, como eu falei, turismo, né, cultura no meio ambiente, uma série de áreas que hoje, durante a pandemia, não têm sido áreas prioritárias, uma vez que eu tenho um direcionamento de esforços e de recursos quase total para a saúde, mas que podem ser, por sua vez, áreas que nos ajudem muito durante a retomada e durante a recuperação econômica, né? Por exemplo, quem vai coordenar o programa de recuperação econômica nessa cidade com a qual eu conversei hoje, que depende de 90% do turismo, é a Secretaria de Cultura, né? Porque eles têm um patrimônio imaterial, têm um ativo muito grande e vão tentar se aproveitar da melhor forma possível desse ativo, uma vez que o turismo vai estar bastante debilitado. Bom, são esses pontos que eu queria colocar para vocês em termos de cenário de impactos. A mensagem que fica em uma frase desenhem cenários, coloquem fatores que são importantes na pandemia como um todo e para o município, coloquem esses problemas e vamos pensar a partir deles quais são as medidas de contorno, para não sermos pegos de surpresa novamente com a evolução da pandemia e da crise. Eu vou passar a palavra agora para a Júlia, e a Júlia vai falar mais especificamente sobre os perfis demográfico e epidemiológico no enfrentamento da pandemia. Júlia, está com você. Você pode abrir seu áudio, por gentileza? Boa noite, Pedro. Boa noite a todos. Vocês estão me ouvindo bem? Pedro, qualquer coisa você me avisa, tá? Júlia, acredito que esteja bom o áudio, né? Não, se eu ouvir alguma sinalização aqui, eu te aviso. Tá bom, obrigada. Bom, boa noite. Vou começar me apresentando brevemente. Como o Pedro falou, meu nome é Júlia, sou economista e demógrafa e já trabalho há mais de 8 anos com avaliação de políticas públicas, avaliação de indicadores de saúde e de mortalidade a nível municipal, estadual, federal. E desde o início do ano venho trabalhando também um pouco com acesso a serviços de saúde em meio à pandemia e o enfrentamento que a gente pode ter em relação, principalmente às internações por Covid-19. E aí, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre como que uma pandemia como essa do coronavírus, ela está relacionada com o perfil demográfico e epidemiológico e outros indicadores sociais da população. Antes de começar, eu acho que é de suma importância a gente lembrar que o coronavírus ou a partir de agora eu vou chamar de Covid-19, que o Covid-19 é uma doença nova e que a gente nunca teve na história moderna uma doença que matasse tantas pessoas tão rápido a nível mundial. Então, tudo que eu vou falar aqui é complexo e não são respostas prontas que a gente tem para dar ao enfrentamento da pandemia. É tudo muito novo, tanto para os gestores quanto para os pesquisadores. Então, a gente sabe quais indicadores, quais perfis, quais cenários que podem estar correlacionados com a pandemia, mas nada disso é uma resposta pronta. E, além disso, isso tudo varia muito a nível municipal. A combinação entre diferentes perfis de município e a combinação de diferentes indicadores dentro do município faz com que aquele município tenha
um perfil totalmente diferente para o enfrentamento da pandemia e que o Estado também tem um enfrentamento totalmente diferente. E a relação entre município e Estado aqui também vai importar, tá? Então, hoje eu vou apresentar 4 grupos de indicadores para vocês. Eu já vou direto para os indicadores e aí a gente vai discutindo eles de acordo com como que esse indicador interage com a pandemia, mas os 4 grandes grupos são perfil demográfico, perfil epidemiológico, condições de moradia e acesso a serviços de saúde. Aí pode passar, Pedro. Antes de eu começar a entrar nos indicadores em si, uma coisa que eu quero ressaltar, que eu acho que é de suma importância para a gente levar agora em consideração também, é que o último censo que a gente teve foi em 2010. O censo de 2020 foi cancelado por causa da pandemia. Então, encontrar bons indicadores para se traçar o perfil epidemiológico e demográfico da população também é um desafio. A gente não tem indicadores recentes a nível municipal disponibilizado pelo governo federal para a gente poder discutir isso. O que a gente tem são estimativas desses indicadores, tá? Então, tudo que eu vou apresentar aqui para vocês são estimativas de indicadores desenvolvidos pelo governo federal com os dados mais atualizados possíveis. Então, dado demográfico, por exemplo, a gente está trabalhando com 2018 e 2019, que são as estimativas mais recentes produzidas pelo governo. E isso também é um grande desafio para o município, porque o município ele precisa gerar certos indicadores, como a gente vai ver mais adiante, para o enfrentamento da pandemia, tá? Então, isso é uma coisa que é importante. Todos os indicadores que eu vou apresentar aqui se referem ao período de 2018 e 2019. Então, o primeiro indicador que a gente tem é o perfil etário da população. E por que isso é importante? A gente sabe que diferentes grupos populacionais, por grupo etário, eles vão ter um impacto diferente sobre tanto a infecção, quanto a internação, quanto a mortalidade por Covid-19. A gente sabe que os idosos têm um maior risco de internação e de mortalidade, e a gente sabe que a população adulta e a população jovem têm menores riscos. O que a gente vê ao longo do tempo é um aumento tanto da população idosa no Brasil, quanto do percentual de idosos em relação à população total. Então, nesse gráfico que a gente tem aqui, a gente pode observar esse aumento gradativo da população idosa para o Brasil. Só que esse aumento ele não é uniforme ao longo, regionalmente falando, né? O que a gente observa é que a região sul e sudeste tem uma proporção maior de idosos na população, enquanto a região centro-oeste e norte tem um percentual menor e a região nordeste ela está mais ou menos entre esses dois extremos, tá? Então, isso é extremamente importante para a gente poder pensar no enfrentamento da pandemia. Saber o percentual de pessoas idosas no município faz com que o gestor consiga administrar melhor a pandemia e o número de leitos que ele deve ter disponível, o número de serviços disponíveis. Então, o número de idosos e a proporção de idosos nessa população é importante para o enfrentamento. Por outro lado, o número de população adulta, que é essa linha vermelhinha que a gente vê também que ela aumenta e depois ela se estabiliza para o Brasil, é importante para o planejamento da pandemia. Por quê? Porque a população adulta é a mais suscetível a contrair, ou seja, ela que tem um maior risco de contrair a doença, não de internar, não de ter sintomas mais graves, nem de ter quadros mais severos, mas é a população que está mais exposta, porque ela é a população que está saindo nas ruas para trabalhar, mesmo que seja para serviços essenciais, mas é a população que está saindo, né? É a população que vai até o supermercado, enfim. Então, essa população que está mais exposta. Então, os municípios também, que têm um maior percentual de adultos, ele também tem que pensar em políticas públicas voltadas para o isolamento desses adultos no momento do pico da pandemia. Além disso, a população adulta, quando a gente interage isso com as taxas de emprego e de desemprego, vão fornecer para a gente
o percentual de população ocupada naquele município. E já pensando um pouco nas consequências na hora da retomada e da recuperação, saber o número de adultos que estão empregados ou desempregados no município é fundamental também na hora de pensar nesse enfrentamento e na recuperação da economia pós-pandemia. Pode passar, Pedro. E aí, então, além da gente saber que os idosos são um grupo de risco para a pandemia, e isso assim vem sendo noticiado amplamente, né, nos meios de comunicação, a gente sabe também que portadores de condições crônicas têm um maior risco de contrair quadros mais severos do Covid-19. Então, se a gente tem que o número de idosos é importante para o planejamento do enfrentamento da pandemia, saber também as condições crônicas mais prevalentes no município é de suma importância. A gente já sabe pela literatura que indivíduos com hipertensão, diabetes, asma, câncer e problemas renais são pessoas que estão mais suscetíveis a desenvolver quadros mais severos, tá? E um estudo recente de um professor de São Paulo mostra que mais de 50% da população brasileira adulta apresenta pelo menos uma dessas condições. Então, a gente está pensando assim, mais da metade dos brasileiros adultos fazem parte do grupo de risco. Pode passar. Mas isso também vai variar. E aí, aqui a gente está apresentando os dados a nível estadual, mas isso também varia até a nível municipal. Aqui a gente tem um número de internações por doenças crônicas e doenças cardiovasculares a cada 1.000 habitantes, tá? O mapinha verde é para doenças respiratórias e o mapa roxo é de doenças cardiovasculares. E aí o que a gente observa que para doenças respiratórias a gente tem um maior percentual na região sul, e depois isso dá uma pulverizada no espaço com alguns estados do Centro-Oeste, Minas Gerais, no Sudeste e vários estados na região Norte apresentando altas taxas de internação por doenças respiratórias. No caso das doenças cardiovasculares, ela é muito concentrada na região Sul e Sudeste, mas alguns estados também da região Nordeste e Centro-Oeste apresentam uma taxa não elevada, mas uma taxa maior do que na região norte. Então, aqui é importante a gente, então, combinar esses indicadores de perfil epidemiológico, como que as doenças e as condições crônicas estão distribuídas nessa população, com o perfil etário, tá? Isso vai fornecer para o município um indicador essencial para ele planejar e para ele saber qual que é o tamanho do grupo de risco daquele município, mas também pensar na questão da capacidade desse município fornecer serviços de saúde para essa população que já tinha um estado de saúde mais debilitado ou que precisava ser internada para as outras doenças. Pode passar. Então, se de um lado a gente tem a questão do número de pessoas internadas, o número de pessoas que estão demandando por serviços de saúde por questões crônicas, do outro a gente tem a questão da oferta de serviços de saúde, tá? Uma coisa que é importante é que a gente está pegando um retrato da nossa população em dezembro de 2019, ou seja, um retrato de como estava a situação de oferta de serviços de saúde antes da pandemia, tá? A gente sabe que muito disso mudou com a pandemia por causa da questão dos leitos de campanha, de novas contratações médicas, mas aqui é importante a gente olhar como estava o cenário pré-pandemia, até mesmo para a organização dos municípios. O mapa laranja vai mostrar o percentual da população que não tem plano de saúde por estado. E isso é muito interessante porque, por mais que a gente saiba que o SUS seja universal e que todo mundo tem direito a serviços e acesso a serviços públicos de saúde, a gente sabe que a população que não tem plano de saúde vai demandar mais esses serviços públicos. E isso vai gerar uma pressão sobre o sistema de saúde do município. Então, o que a gente observa é que
São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo têm um baixo percentual de população sem plano de saúde, junto com o Distrito Federal. E a gente tem de novo esse gradiente que região Sudeste e Sul tem um percentual mais baixo, enquanto a região Norte e Nordeste tem um percentual mais alto de população sem plano de saúde. Ou seja, uma população SUS dependente que provavelmente, numa situação de pandemia, vai demandar mais serviços públicos de saúde. Tá? Do outro lado, a gente tem o número de médicos por 1.000 habitantes, também por estado. E aqui a gente não está discriminando o que é médico que atende público ou privado, é o número de médicos, tá? E aí é super interessante ver, porque o gráfico é muito similar, o padrão, ao padrão da população sem plano de saúde, né? A gente vê uma concentração muito grande do percentual de médicos na região Sudeste e Sul, e nas regiões Norte e Nordeste um percentual mais baixo de médicos por 1.000 habitantes, tá? A gente tem umas exceções aí no Nordeste, mas de forma geral o número de médicos por 1.000 habitantes é relativamente mais baixo. Pode passar. E aí agora a gente tem o que está sendo mais discutido pela imprensa, né? Que é o número de leitos e o número de leitos de UTI, também por estado, também em dezembro de 2019. E, de novo, a gente vai ter uma diversidade territorial muito grande. A gente vai ter estados que a gente vai ter um percentual muito alto de leitos por 1.000 habitantes, enquanto outros estados vão ter um percentual mais baixo. A distribuição aqui, a gente vê que ela não é tão... não tem um padrão regional muito claro como em médicos, por exemplo. A gente não tem um padrão, falando na região sul tem mais leitos, a região norte tem menos leitos. Aqui é importante a gente olhar muito para estados. Então, a gente vê que alguns estados, como Rio Grande do Sul, né, e Santa Catarina, enfim, são estados... Paraná, desculpa. São estados que têm um número de leitos por 1.000 habitantes mais elevado, enquanto outros estados recorrentemente vão ter um número de leitos por 1.000 habitantes, seja de UTI, seja de leitos gerais mais baixo, tá? Esse indicador é um indicador de suma relevância, novamente, para a questão do enfrentamento da pandemia. Além dele estar mostrando para a gente qual que é o número a capacidade disponível do município para abrigar esses casos mais severos que necessitam de internação, ele também mostra a capacidade do sistema de absorver outras internações. E aí, por que eu estou reforçando isso? Alguns estudos já vem mostrando um aumento da mortalidade por outras doenças que não o Covid-19 no momento da pandemia. Então, não só no Brasil, mas, por exemplo, na Inglaterra, na Itália, aumentou o número de pessoas que estão morrendo por doenças cardiovasculares. E isso é por causa de uma dificuldade de acesso aos serviços públicos de saúde. Então, o número de leitos pré-pandemia, ele vai fornecer elementos para que esse município consiga planejar melhor como que ele vai enfrentar a pandemia. Aí uma coisa que aqui é importante é que eu não estou trabalhando com leitos de campanha. Infelizmente, a gente não tem acesso a informações de leitos de campanha ainda. Essa é uma informação que os municípios e os estados que têm. Então, vocês, como gestores, têm essa informação e combinar a informação de leite de campanha com as informações de leitos que já estão disponíveis, já estavam disponíveis pré-pandemia, dá o geral de leitos que estão disponíveis no momento, né? E essa informação é a informação que vem sendo utilizada, inclusive, para decidir sobre a abertura ou não abertura de serviços essenciais, de serviços não essenciais em vários municípios. Aí, só mais uma coisa que é importante falar aqui é que quando a gente fala em números de leitos e leitos de UTI, a gente não pode olhar só para o município. Então, acho que vocês como gestores sabem disso, mas a gente, para respeitar a rede de saúde, quando a gente fala de leitos gerais, a gente fala a nível de micro-região de saúde e leitos de UTI a nível de macro-região de saúde.
Isso porque o sistema brasileiro ele é organizado em formato de rede, então pacientes de alguns municípios são internados em outros municípios para respeitar essa questão da rede. Então, toda vez que vocês forem olhar para o número de leitos disponíveis para a população de um município, vocês têm que olhar da região que ele está inscrito. Tá? Pode passar. Aí agora entrando na questão das condições de moradia. A gente sabe que o Covid-19 é uma doença que atinge todos grupos populacionais em todos os países, em diferentes condições. Mas a gente sabe que lugares mais urbanizados, com maior densidade populacional, maior número de pessoas vivendo naquela região, tem uma maior chance de ter maiores taxas de contágio. Então, trabalhar com a taxa de urbanização, principalmente a nível municipal, diz muito sobre essa capacidade de proliferação do Covid-19. E isso muitas vezes não está sendo levado em consideração quando as pessoas calculam aquele Rzinho de taxa de contaminação. Então, eu vou pegar 2 exemplos. Assim, uma cidade que é uma cidade rural, com a população muito espalhada pelo território, e uma cidade mais urbana, com vários aglomerados supernormais, vários assentamentos, uma cidade que tem muitas pessoas vivendo numa área muito pequena. A cidade que é mais urbana e que as pessoas estão mais concentradas vai ser uma cidade com uma maior taxa de contaminação pelo Covid-19. Então, quando a gente também precisa de olhar para a taxa de urbanização e para a densidade demográfica quando a gente está falando, quando a gente está olhando para o Rzinho, né? Quando a gente está falando da contaminação pelo Covid-19, tá? E aí, assim, a gente entende que o Brasil é muito urbano, mas quando a gente vai a nível municipal, esse indicador é fundamental para o município. Pode passar. Além da taxa de urbanização e da densidade demográfica, 2 indicadores que a gente traz hoje também é a questão do saneamento básico, seja ele via abastecimento de água, via esgotamento sanitário. O mapa verde é o mapa que a gente está mostrando o percentual da população atendida por água, e no mapa vermelho a gente está mostrando o percentual de população atendida por esgoto. E aí a gente vê um grande diferencial regional. Realmente a região norte é uma região com um baixo percentual de população que tem acesso à água. E aqui eu nem preciso falar para vocês que a água é fundamental para o tratamento, para a prevenção do coronavírus 19. Uma das boas práticas de saúde pública que a gente vem incentivando a população é higienizar as mãos, higienizar os alimentos, higienizar as compras, né? Então, sem uma água tratada de boa qualidade, essa população vai ter dificuldade de se prevenir contra o Covid. E aí a gente tem um diferencial muito grande dentro da região Nordeste. A gente tem estados com maiores taxas de população atendida por água, enquanto outros estados têm um percentual bem mais baixo. E a região Norte realmente com esse grande vazio em termos de acesso à água. E aí, por outro lado, a gente tem o esgotamento sanitário. Não existem evidências na literatura ainda científica que mostre que o esgoto contaminado pelo coronavírus pode ter algum impacto sobre a saúde das pessoas. A gente não tem nenhum indício que fala que tomei uma água que estava com o vírus por algum motivo, né? Seja via esgoto, enfim, vai fazer com que eu contraia o coronavírus. Não existe nenhuma evidência disso. Mas também não existe evidência contra. Então, para a gente se planejar e pensar no futuro desse enfrentamento também, porque a gente não sabe quanto tempo vai demorar uma vacina, como o Pedro disse, a gente tem que pensar que a gente pode ter novas ondas de Covid-19 no futuro. Então, o planejamento do esgotamento sanitário, mesmo que seja de longo prazo,
dando acesso à população a água, tanto a água tratada quanto o esgoto tratado, faz com que a gente reduza drasticamente o número de casos de Covid-19 e de outras doenças infecciosas também, né? Então, de novo, o esgotamento é relativamente pior do que o acesso à água. A gente vê muitos estados da região norte, nordeste, com um percentual muito baixo, e aí aqui é menos de 4% da população coberta por esgotamento. A gente tem Santa Catarina com indicador baixo também, e os outros demais estados, principalmente na região sudeste, com uma cobertura maior. Pode passar. E aí, como eu já disse, né, ainda que o Covid-19 seja uma doença que é infecciosa e que pode atingir qualquer indivíduo em qualquer lugar, a gente sabe que determinados perfis têm maior chance de desenvolver formas graves da doença. E o mapeamento desse perfil é fundamental para que o município entenda como que ele pode criar novas e boas práticas para o enfrentamento da pandemia. Então, a gente fala que conhecimento, nesse caso, conhecimento dos perfis, especialmente, e da demanda e oferta de serviço de saúde, é fundamental para qualquer município se planejar, tanto para o enfrentamento atual da pandemia, quanto para ele se planejar para a retomada e recuperação da economia também. Todos os indicadores que eu mostrei aqui a nível estadual, a gente tomou cuidado para que eles estivessem também disponíveis a nível municipal. Pode passar. Pedro, acho que pode passar mais um. Não, tá faltando um slide. Depois eu peço para o Pedro colocar. Ficou faltando um slide que eu coloco todas as fontes de dados disponíveis, tá? Não, depois eu mando para o pessoal. Eu coloquei esse aí mesmo, ficou fora de ordem. Júlia, esse slide aqui que eu botei no final, porque depois eu vou passar bom. com eles todas as fontes, mas tudo bem, acho que já pode falar uma vez que a gente já está aqui, né? Sem problema. Não, tá. Como eu disse para vocês, a gente tem esse grande problema de conseguir dados públicos, confiáveis, disponíveis e recentes a nível municipal. Um cuidado que a gente teve, a equipe da APO, é de disponibilizar para vocês todas as fontes de dados a nível municipal e mais recentes possíveis. Então, todos os indicadores, como eu disse, são de 2018, 2019, e aí estão todas as fontes aí. E a gente também está à disposição, caso vocês tenham alguma dúvida ou alguma demanda específica também. A gente trabalha disponibilizando esses dados, fazendo relatórios. O cara é muito doido, cara, não entrou. Oi? Então, gente, é isso. Pessoal, desculpa, eu vou pedir para Obrigada. vocês fecharem o áudio, porque às vezes vaza um pouquinho do som de casa aqui. Júlia, muito agradecido. Eu vou aproveitar que a gente entrou nessa parte aqui das informações, acho que eu já vou falar um pouco mais sobre os dados, né? Uma vez que a gente falou de cenários, falou de perfis, eu vou ficar um tempo aqui e vou falar um pouquinho disso para a gente não perder o fio da meada. Bom, como a gente falou lá de cenários e a Júlia falou dos perfis epidemiológicos e do perfil demográfico, nós separamos aqui uma série de informações que são essenciais para esse entendimento da pandemia e da crise, né? E as fontes dessas informações. Então, a gente vê aqui, por exemplo, dados básicos como casos, óbitos de recuperação, as taxas, e dados básicos que não são diretamente vinculados ao enfrentamento em si, mas permitem entender a pandemia, como isolamento, testagem, ritmo de contágio, e até outros, como leitos respiradores, né? Todos esses dados aqui são os dados que nós utilizamos normalmente para desenhar os cenários. Então, aqueles cenários que vocês viram lá atrás, eles estão muito baseados nesses dados, além dos estudos que nós fizemos em relação à pandemia, né? E quais são as fontes desses dados? Nós temos uma série de fontes. Temos o governo federal, o portal Corona Cidades, sobre o qual o Arthur vai falar um pouco agora. O Brasil.io, que é um
sites independentes, né, de pesquisadores que fazem levantamentos de dados e abrem isso para o público em geral, até sites de notícia, né, sejam elas mais técnicas, como a Anvisa, a Fiocruz, sejam relacionadas à legislação ou sejam notícias em geral. O Nexo e a BBC têm canais específicos de notícias sobre a pandemia e sobre as consequências da pandemia. Vale bastante a pena consultar. Uma última fonte aqui nesse assunto, que também vale a pena a gente dar uma olhada, são as pesquisas de institutos ou de consultorias internacionais, né? Aqui eu trouxe 2 pesquisas específicas, uma da McKinsey, sobre sistemas de saúde, né? Como os sistemas de saúde no mundo inteiro estão pensando e se organizando para a pandemia. É uma pesquisa bem interessante, né? É de uma empresa privada, é de uma consultoria privada, mas ela é bem abrangente, traz boas informações para o setor público. E uma outra pesquisa da BEM, que cria um ranking de situação em relação ao Covid. Esse ranking é bem interessante. Alguns estados no Brasil fizeram algo parecido, mas o ranking deles é bem geral e bem aplicável, tá, em uma série de situações. Vale a pena dar uma olhada também para saber em que pé o meu município está em relação à pandemia. Bom, por último, a Júlia falou aqui do perfil demográfico, perfil epidemiológico, do acesso a serviços de saúde. São bases públicas, qualquer um pode acessar, tá? E elas nos ajudam a tanto traçar cenários quanto traçar aí os perfis para que a gente possa ter uma melhor coordenação das ações de enfrentamento. Todas as fontes vão estar no material, a gente vai enviar para vocês. E agora eu queria voltar um pouco para dar a palavra para o Arthur, Cronicidade. Ele vai falar sobre práticas para o enfrentamento da pandemia. Arthur, Obrigado, Pedro. Está me ouvindo? Ok. Sim, Bem-vindo, sim. Arthur. Obrigado. Vou fechar o meu áudio aqui e vou deixar com você. Valeu, Pedro. Olá, pessoal. Boa noite. Primeiro, reconhecer todos vocês que estão aí 8 da noite olhando para esse material. Acho que todo mundo, sobretudo vindo das secretarias de saúde, acho que muita gente deve estar com um cotidiano bem desafiador, né? Estou vendo o Diogo aqui confirmando. Acho que antes da gente começar, queria fazer 2 pedidos para vocês, pessoal. O primeiro é, quem puder, quem se sentir confortável, botar a câmera, porque acho que nesse contexto de aula é muito bom ver vocês, assim, acho que a interação fica sempre melhor. E a segunda coisa que eu vou pedir, olá, Tamires, segunda coisa que eu vou pedir também é que vocês postem o nome e o município de onde vocês estão vindo. Eu sei que hoje tem muita gente de Alagoas, mas queria saber um pouquinho, sempre curiosidade pessoal, mas também, enfim, acho que cria um pouquinho mais de conexão, saber com quem a gente está conversando. Então, quem puder ir postando aí no chat. Perfeito. Tem a Tamires de Campo Alegre. O que mais, pessoal? Diogo de Rio Largo, Sandra Ribeiro de São Sebastião. Enfim, estou muito feliz de conhecer vocês. Limoeiro, bastante lugares diferentes. Acho que a primeira coisa é, enfim, quando a gente está lidando nessa pandemia, né, e a gente sabe, vocês sabem muito mais do que eu até o desafio que isso é no dia a dia, atenção, eu acho que a gente está sempre olhando para 2 perguntas sobre intensa incerteza, né? A primeira pergunta é onde que a gente está nessa tal dessa curva. Quer dizer, o que vai acontecer semana que vem? O que vai acontecer mês que vem? A gente está no começo, está no meio, está no final? Onde que a gente está? Segunda coisa é, partindo de um pressuposto de onde a gente está, que é extremamente incerto, o que eu deveria fazer, né? Então, se eu acredito que eu estou numa curva, digamos, estabilizando, já é hora de abrir ou não é? Eu tenho que retornar às atividades das escolas ou não? Eu tenho que limitar a circulação na cidade ou não? Eu tenho que multar as pessoas que estão na rua ou não? Então, acho que assim, acho que ninguém tem uma resposta certa para essas perguntas, infelizmente. Acho que essa é a primeira coisa que a gente tem que admitir e aceitar, né, numa crise dessa. Mas a gente... Eu sou pesquisador do Instituto de Estudos para Políticas de Saúde e nós, com algumas outras organizações, criamos uma plataforma chamada Corona Cidade,
que tenta apoiar um pouco a gestão em alguns desses desafios, né? Pode seguir, por favor, Pedro. E acho que a gente fez essas duas ferramentas, assim, que eu acho que tentam ajudar a responder essas perguntas. Acho que a gente nunca vai ter uma resposta tão boa quanto a gente gostaria, mas essas ferramentas podem ajudar um pouquinho. A primeira é o Farol Covid, que basicamente resume um pouco os principais dados que o gestor tem que ter na mão para tomar essas decisões. Então, entender onde que a gente está na curva. Aqui na imagem a gente está vendo, né? Tem um carrinho que vai oscilando entre verde, amarelo e vermelho. A ideia é, com base nesses indicadores, entender um pouquinho onde que a gente está. Se a gente está num momento um pouco mais calmo da pandemia, hora de relaxar as coisas. Não relaxar, porque nada tem que ser relaxado nessa pandemia, mas que a gente consegue liberar um pouco mais de movimentação, comércio, tudo isso. Se a gente está num ponto de ascensão ou se a gente está num ponto em que realmente tem que ser o mais restritivo, draconiano possível. E aí lá a gente calcula isso a partir da evolução de casos no município. A gente também, com base no número de óbitos, tenta estimar algum tipo de indicador de subnotificação. E a gente também traz os dados da Enloco de isolamento social para todos os municípios. E aí, olhando para a pergunta o que fazer, e de novo, longe de ser uma resposta perfeita, mas alguma coisa que pode ajudar, a gente tem também no site, está em o endereço, Pedro vai também mandar os slides depois, a gente tem o checklist de preparação para a Covid-19 nos municípios, que é um conjunto de... Basicamente, isso vem muito até da literatura de engenharia aeroespacial, a Boeing, esse tipo de empresa, onde realmente o erro humano não pode acontecer, utiliza muito checklists. E aí isso começou a ser aplicado em processos complexos na medicina, cirurgias de peito aberto, esse tipo de coisa. E a gente quis tentar fazer uma coisa um pouco parecida para a crise, porque nesse momento de ter tão pouca espaço mental para pensar, acho que é um guia interessante para, sob estresse, a gente tentar avaliar um pouquinho a condição das políticas que estão sendo implementadas no município e orientar, ver quais áreas que a gente tem mais desafios. E aí esse checklist ele se organiza em torno de 4 áreas, que são comunicação, assistência, vigilância epidemiológica e governança. E aí o que eu queria conversar, e aí pessoal, por favor, quero que vocês se sintam muito à vontade para me interromper, pode parar mesmo, a gente discute, conversa, se for muito aí eu falo, não, vamos seguir, mas quero muito ouvir vocês também. Acho que queria falar um pouquinho sobre esses assuntos, bem rapidinho, a gente bater uma bola sobre isso. Então, acho que a primeira coisa é comunicação, né? Acho que a gente tem... Quando a gente está trabalhando comunicação num momento desse, a gente usa uma abordagem que é a comunicação de risco, né? Que é a comunicação de tempos difíceis, de tempos de guerra, de tempos de calamidades. E essa comunicação tem algumas características. A mais difícil dela é que ela tem que ser capaz de comunicar incerteza de maneira crível para a população. É muito difícil a gente dizer a realidade, que é que muitos aspectos dessa pandemia a gente não tem a menor ideia. Então, como é que a gente vai comunicar isso para quem espera respostas da gente, né? E aí eu acho que tem, de novo, não tem resposta certa, resposta fácil, mas eu acho que tem 2 valores que tem que basear isso, Um é a empatia, né? Então, entender que as pessoas com as quais a gente está se comunicando estão vindo muitas vezes da perda de familiares, de uma situação econômica muito difícil que se deteriorou com a pandemia, né? A gente tem que entender, ser capaz de acolher, de ser sensível com as dores, com as dificuldades que as pessoas estão vivendo nesse momento. E a outra coisa é a transparência, né? É a gente conseguir ser bem claro com o que a gente está comunicando e, sobretudo isso, comunicar a incerteza. Falar, olha, eu não sei realmente o que vai acontecer daqui a 2 meses, mas daqui a 1 semana eu sei um pouco mais. Saber, enfim, trazer esse tipo de comunicação, que é uma coisa que não é nada fácil. E aí a gente está entrando num momento difícil também, que é as ações de isolamento social já estão, na maioria dos lugares, postas há muito tempo, e as pessoas estão ficando cansadas, com razão. Né? A pandemia, eu tô cansado, pelo menos. E a pandemia nos coloca nesse lugar de ter que fazer comportamentos que são difíceis, são cansativos. Então, como é que a gente se comunica com pessoas que estão tendo esse desafio? Como todos nós estamos também, né?
Tá mais difícil enforçar esse isolamento. E aí a gente tem um problema adicional que é o isolamento mal feito é menos efetivo, né? Então a gente tem tido dificuldade, muitos sinais trocados vindo, né, de diferentes níveis de governo, de que as pessoas tenham um consenso sobre, em primeiro lugar, de que a gente deveria estar isolado agora e que a gente estando isolado é um saco, mas a gente vai passar mais rápido por essa crise se a gente fizer isso, e com menos custos econômicos e sanitários. Mas o isolamento que não é posto em prática com tanta força prolonga a necessidade de isolamento. Então, a gente tem esse duplo problema, né? De um lado, as pessoas acham que não funciona porque tem um monte de gente morrendo. E aí o extremo também é verdade. Se funcionar muito bem, parece realmente que foi uma gripezinha, né? Mas isso está ocultando uma imensa ação do Estado que poupou milhares de vidas. Então, a gente está falando de políticas muito difíceis de comunicar. Acho que a outra coisa que eu queria trazer também sobre comunicação é que a gente tem tido muita ênfase na mídia, acho que em dois determinantes. Um é o fechamento de atividades econômicas, de escolas, né, de equipamentos específicos, e o outro, o isolamento no nível individual, você ficar em casa, não pode. Mas eu acho que isso talvez tire um pouco de ênfase, e eu acho que tem um canal, assim, o que fazer na comunicação, eu acho que tem uma margem muito grande para a gente reforçar algumas coisas simples que a gente sabe, assim. Então, acho que assim, a gente sabe que o uso de máscara é muito determinante para o contágio, né? A gente sabe também que lavar as mãos é muito determinante para o contágio. A gente também sabe que uma boa parte do contágio acontece intradomicílio. Quer dizer, mais do que na rua, o pai, a mãe, o avô, o filho, muita coisa acontece por aí. Então, eu acho que assim, existe muito espaço para fortalecer a resposta à crise, melhorando essa comunicação dessas coisas. Talvez, enfim, não, continuar falando do isolamento, mas também ter uma comunicação persuasiva de que as pessoas precisam usar máscara, precisam lavar as mãos, tudo isso. Uma forma de fazer isso, que é interessante, enfim, essa pandemia nos exige mudanças comportamentais, né? E mudar comportamento é uma das coisas mais difíceis de a gente pedir para as pessoas, né? Tanto que tem aquela expressão, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Isso funciona muito pouco, né? Então, para a gente mudar comportamento, a gente precisa engajar pessoas nas quais a população confia. Então, acho que uma pergunta é um pouco assim: quem são os pontos de confiança no município? Talvez seja um artista famoso que é de lá, talvez sejam lideranças comunitárias específicas, talvez sejam servidores da ponta que estão todo dia em contato com as famílias, né? Então, acho que na saúde a gente tem muito exemplo dos agentes comunitários de saúde. Eu acho que a gente tem que pensar quem é a voz que as pessoas vão ouvir e empoderar essa voz do discurso certo. E a outra coisa é ser sensível culturalmente, né? Se uma boa parte do município não tem acesso à internet, por exemplo, não adianta muito a gente usar o Facebook da secretaria. A gente pode usar o rádio, a gente pode usar a comunicação, não sei, santinhos, lambilambes, coisas assim. Tem algum dia específico em que as pessoas estão mais abertas para ouvir? Como a gente pode usar essas coisas? E aí acho que eu queria até ouvir alguém, se alguém tiver um exemplo legal, assim, de uma forma criativa que está se comunicando na secretaria, eu gostaria muito de ouvir. Ou alguma dificuldade que está encontrando nesse processo. Acho que queria ouvir um pouquinho você e fazer uma pausa. Pessoal, vocês podem abrir o áudio e falar ou podem postar também, tá? Fiquem à vontade.
Pronto, então eu vou falar, Arthur. Aê, temos um voluntário. Boa, Diogo. É, Conta pra gente. lá em Rio Largo, que eu creio que com os meus companheiros devem estar passando pela mesma dificuldade, é justamente o gestor entender o que realmente a gente precisa deixar como protocolo, deixar como recomendação, como orientação, seguindo critérios seguros, né? Então, assim, a gente faz reunião e aí, ora, o gestor entende o que a gente fala enquanto profissional e bate martelo. Mas no mesmo instante, tipo, no mesmo dia, se vir outra pessoa que ele escute, aí ele muda de opinião e, e joga no lixo tudo que a gente conversou na reunião. Então, assim, você precisa respirar muito, sabe? Para, tipo, toda vez que se é solicitado alguma orientação, aí você vai lá, leva tudo bonitinho, por A mais B, o que você acredita que seja neste momento, neste contexto, porque a gente sabe que tudo é novo, mas tem certas coisas que não mudam, né? Perfil epidemiológico não muda. Dados que a gente já tinha, eles servem para isso, para nos dar o norte. E aí você vai e mostra o bagulho na reunião. E do nada, literalmente o bagulho é jogado fora. Aí tem vezes que você respira, né? E aperta o botão do automático e sai da reunião sem demonstrar que tá, né? Porque não dá, velho. Toda hora você tenta mostrar o que que você precisa fazer, né? Por exemplo, Rio Largo faz parte da região metropolitana da capital, de Maceió. Então, como ela é muito próxima, o número de casos aqui é um número considerado alto, então a gente tem um perfil que se assemelha à capital. Então, algumas orientações, algumas recomendações eram para ser aplicadas na cidade, como se a gente estivesse na capital. E às vezes ele não entende isso, ou não quer fazer isso, ou não quer entender que tem que fazer, né? Porque se ela faz parte da região metropolitana, a gente está coladinho na capital, então é muito fácil os casos não ficarem, né, estabilizados, pelo menos a prevalência. Tipo, todo dia só aumenta, só aumenta, só aumenta. Então, lá em Rio Largo não para. E as pessoas elas não entendem isso, que elas precisam realmente respeitar as orientações. Aí, às vezes, você tem, me desculpa a ausência, né? Mas às vezes você tem um secretário de saúde que também não consegue compreender isso, não é teu aliado quando você vai mostrar ao gestor a real necessidade de fazer contenções, né? E você fica de mãos atadas. É isso, né? Tem que convencer todo mundo, em cima, embaixo, do lado do outro. Não é fácil mesmo. E, e acho que é isso, né? Tipo, talvez uma coisa, Diogo, trazendo desse conteúdo, é um pouco pensar nisso, assim. Quem são as vozes de autoridade que a gente pode ativar também, tanto para convencer o secretário quanto para convencer a população, né? Tanto quanto para convencer a equipe, assim. Eu acho que é o tipo de coisa que a gente precisa ativar diferentes pessoas e diferentes perspectivas, né? Então, talvez trazer um pouco o rádio, não sei, tentar identificar quem são essas vozes que são mais ouvidas pelo secretário, pelo resto da gestão, engajar essas pessoas. É uma mudança social muito grande, né? E acho que é normal a gente se sentir um pouco impotente em relação a isso, porque é muita coisa. A gente não vai resolver sozinho, né? Mas sinto muito a sua dor, é complicado mesmo. Alguém mais, pessoal, está enfrentando problemas como os do Diogo ou quer comentar alguma outra situação? Beleza, vou seguir então. Se alguém quiser falar alguma coisa, é só me interromper. Tamo aí. Vamos seguir então. Próximo slide.
Então, acho que é isso, né? A comunicação está muito difícil, a gente ouviu aqui o Diogo, e acho que muita gente deve estar sentindo isso. Como é muita gente para convencer, para falar, como tem sinal trocado vindo de todos os lugares. E na assistência o desafio também é imenso, né? Acho que a primeira coisa, quando surgiu a pandemia, foi a gente entender o que é o fluxo de atendimento da Covid, né? Então, o que a gente faz? A gente destaca algumas UBSs para fazer só o fluxo da Covid, como a gente faz o gerenciamento de quem a gente tem que referenciar para município polo, ou se você é um município polo, como é que você lida com essa sobrecarga imensa da sua rede. Acho que acho que a gente tem muitos desafios, né? Mas um lado legal do mundo todo está tendo o mesmo desafio é que tem muito conhecimento sendo gerado sobre o fluxo assistencial da Covid, né? E é isso, é importante a gente estar atento às mudanças e ir seguindo. Mas mesmo estabelecer esse primeiro fluxo é uma coisa extremamente desafiadora, né? Sobretudo porque é uma doença infecciosa, então, idealmente, você quer o mínimo possível de pessoas na UBS, né? Mas como gerenciar isso, assim? Então, acho que esse foi o primeiro desafio, né? Acho que já tem um conhecimento mudando, né? Então, se você vê, por exemplo, as taxas de letalidade na Inglaterra, que foi um dos países que sofreu primeiro, elas diminuíram radicalmente. E acho que isso é um pouco fruto desse aprendizado coletivo que a gente está tendo enquanto mundo, assim. Mas aí também a gente tem o seguinte desafio, né? Que na crise, quando aperta, a gente para tudo, faz uma sala de situação, reorganiza a atenção básica, mas isso não é uma coisa isso é uma coisa sustentável por um mês, mas depois de mais tempo que você não está performando certas tarefas do sistema de saúde que são muito fundamentais para a saúde da população, isso vai gerar uma sobrecarga no outro lado, né? Então, tem todo esse fluxo não Covid que precisa continuar. Então, uma coisa que a gente aprendeu no Corona Cidade, por exemplo, é que muitos municípios haviam parado o seu fluxo de serviços materno-infantil. Então, pré-natal, o acompanhamento do puerpério, tudo isso. Muitos municípios também interromperam boa parte das rotinas de manejo de doenças crônicas, sobretudo por essas comorbidades terem muito fator de risco para a Covid, né? Então, como é que você vai trazer um diabético para a mesma UBS onde você tem gente sendo testada e tudo isso? No entanto, é isso, assim, cada vez a gente sabe muito pouco sobre essa pandemia, mas uma coisa que a gente sabe é que a tendência é durar. Então, a gente vai ter que conseguir instituir esse fluxo não Covid junto. Sobretudo por isso, porque isso vai gerar um passivo na frente, né? Então, o pré-natal não feito vai virar gravidez de risco. O manejo de doença crônica não realizado, as consultas de rotina, vai gerar agudização de quadros de hiperdia. E isso vira mais custo, mais complexidade para o sistema de saúde, né? Então, é preciso buscar soluções para esse tipo de coisa. E aí, assim, acho que tem algumas inovações interessantes surgindo, né? Então, a gente tem visto um papel muito prominente de protagonismo da telemedicina e da teletriagem nessa crise, né? Eu acho que isso é uma forma de aumentar um pouco a produção de serviços de saúde para suprir essa demanda com os mesmos recursos. Acho que tem diversos desafios com quem está na linha de frente, né? Primeiro, o desafio da gente ter uma força de trabalho na saúde no Brasil que é envelhecida e que tem, em geral, muitos fatores de risco. Doenças crônicas, obesidade, tabagismo. Em segundo, porque a gente está pedindo para as pessoas fazerem, e estão fazendo, né, coisas muito difíceis. Assim, é muito estressante você trabalhar numa pandemia. É perigoso você expor a sua família a esses riscos, mas também estar longe da família é super difícil. Então, é muito difícil manter essa força de trabalho motivada, né? E pensar em como alocar de uma forma que você proteja essa força de trabalho, que você tenha EPI, tudo isso. E aí, por fim, eu acho que assim, a Covid também demanda muito da atenção especializada e da política de regionalização, que a gente sabe que, acho que até aí em Alagoas é uma exceção, né? Pelo que eu já pesquisei, funciona particularmente em alguns aspectos. Tem tem consórcio, né? Tudo isso. Mas que é uma política que não tem
uma efetivação muito clara, né? Então, esses fluxos assistenciais nem sempre estão tão definidos, tem muita coisa para melhorar. Então, está forçando a gente a trabalhar de uma maneira regional na assistência, que não é nem um pouco trivial. Acho que se alguém quiser comentar, senão a gente pode seguir para os 2 próximos temas. Oi, E aí, eu acho que... boa noite, Boa noite. pessoal. Eu achei primeiro parabenizar, né, assim, o assunto, a gente está na vivência do dia a dia, é muito importante porque é mais conhecimento, lógico, é tudo muito novo, né, esses manejos, essas condutas, a cada dia surge portaria nova de manejo de condutas, então a gente aprende a cada dia. Então, cada ensinamento, cada atualização é muito válida. Aqui no nosso município de Campo Alegre, por exemplo, né, nós temos 57 mil habitantes. E, assim, foi um dos cuidados que nós tivemos foi justamente centralizar o atendimento. Né? A gente teve um olhar em relação às portas abertas à atenção primária, né, à saúde, tendo como prioridade a gente prevenir, a gente cuidar desses grupos de risco, né, porque a gente não poderia parar, mesmo seguindo várias recomendações, lógico, dos atendimentos às urgências, a gente teve que mudar todo o roteiro de atendimento, o fluxo, mas nós iniciamos com as nossas unidades sentinelas, né? A gente implantou aqui no município justamente para centralizar o atendimento nesse fluxo da Covid. Então, criamos também o protocolo municipal de manejo, de testagem, enfim. Então, para a gente tem como uma experiência, até porque do início da pandemia nós temos, inclusive, nosso percentual que nós conseguimos, com uma dessas ações, né, que foram várias, mas a gente conseguiu conter pelo menos os 2 primeiros meses, abril, nós não tivemos nenhum caso confirmado no município, maio também nós só tivemos 2 casos, então realmente a gente veio o pico, né, da pandemia, a gente veio aumentar agora em junho, então cresceu muito, mas a gente viu que essa foi uma das estratégias que ajudou bastante, foi a gente centralizar esse atendimento para evitar que aquele paciente ele fosse procurar uma atenção básica, uma porta de unidade básica, que dali ele fosse para outro serviço. Então, centralizando esse atendimento, a gente conseguia captar, né, fazer o diagnóstico precoce, até porque nós disponibilizamos também os exames que conseguíssemos fechar o diagnóstico, as testagens, enfim. E aí a gente conseguiu ter uma efetividade até um certo ponto, que aí quando virou transmissão comunitária, infelizmente a gente não teve mais como controlar, não eram mais aqueles grupos de risco, o cuidado tão só, né, do que poderia disseminar. Então, infelizmente, mas a gente conseguiu conter. Então, a gente tem como uma experiência positiva essa centralização desse serviço, né, nesse fluxo. Então, aqui a gente organizou desse jeito e, assim, deu muito certo. Hoje, aqui, o município é um dos que é polo regional, né, de tratamento para Covid. Começamos com as sentinelas. Como nós temos a sede e temos um distrito que geograficamente fica a 19 quilômetros, né, da cidade, da sede, então, com praticamente metade da nossa população habitacional. Então, acaba que a gente, sempre o que a gente faz na sede, a gente também leva para o distrito. E, assim, iniciamos com as 2 sentinelas, com esse centro centralizado esse atendimento, e hoje aqui nós temos o polo, né, regional, que a gente consegue ofertar o serviço através de regulação do Estado para atender também aos municípios vizinhos aqui do estado de Alagoas. Então, assim, foi uma experiência que nós implantamos no início e que a gente viu que deu certo até um certo ponto, né? Infelizmente, nós não tínhamos como não ter nenhum caso no município, mas conseguimos segurar pelo menos os 2 primeiros meses e foi uma experiência que hoje a gente vem, lógico, passou a ser o custo dobra tudo, de custo de insumos, medicamentos, de pessoal, porque tivemos que implantar outra equipe, totalmente diferenciada que está lá atuando na atenção básica. Então, assim, tudo muito novo, mas a gente conseguiu tentar, de uma certa forma, evitar a proliferação, né, e a contaminação, né, o pico aqui no município. Então, é só Caramba, para Tamires.
para deixar Que incrível a experiência de vocês aí, hein? muito Aí em Campo Alegre. a divulgação. Acho que, não, parabéns, assim, a gente sabe como é legal ver bons exemplos e ver que os municípios têm muito de inovação, né? Essa coisa da centralização do atendimento foi uma escolha feita por muita gente, eu acho que tem funcionado bastante bem, né? Isso, de você conseguir separar bem esses dois fluxos, né? O fluxo Covid e o fluxo não Covid, digamos. E acho que a história da Tamires também ilustra um pouco esse ponto da regionalização, que você pode estar controlando muito bem, mas se você é um município polo, tem uma parte grande da sua demanda hospitalar que não depende de você. E você vai ter que se virar nos 30 com isso. E não é nem um pouco trivial, né? Mas muito obrigado por compartilhar e muito legal ouvir aí esse tanto de inovação que está rolando em Alagoas. E aí, seguindo, a gente está um pouquinho atrasado, tudo bem a gente terminar 8h35? Acho que vai passar 5 minutos, mas só para a gente fechar essa conversa bem. Aí a gente vai olhar para os desafios de vigilância, né? Que a gente sabe que talvez seja uma das coisas, para mim, assim, acho que é o pilar da estratégia de resposta à crise, né? O Brasil tem uma tradição de vigilância epidemiológica respeitável, né? Então, quase toda a secretaria está muito acostumada a lidar com as arboviroses, né? Dengue, chikungunya, tudo isso. A gente tem um histórico grande também de rastreamento de contatos, no caso da meningite. Só que acho que essa pandemia está exigindo isso da gente de uma capacidade de vigilância nunca antes vista, e não é nem um pouco óbvio se preparar para isso. Nesse momento em que boa parte dos estados e dos municípios, não todos, a gente tem de tudo no Brasil, mas acho que é seguro dizer que uma boa parte dos estados está nesse momento de estabilização da quantidade de casos e de óbitos e tudo isso, quase na direção de frear, é a hora de talvez fazer uma das estratégias mais desafiadoras da crise, que é o rastreamento de contatos e casos. Então, a gente ser capaz de evitar a transmissão comunitária da próxima vez, no sentido de a gente já ter uma estrutura forte, robusta, que entenda onde que a disseminação está acontecendo territorialmente, em quais equipamentos públicos ou privados, em quais bairros, e consiga frear isso antes de ser tão disseminado. Para isso, não tem resposta fácil. A gente precisa estar em contato com as pessoas que têm sintomas gripais e entendendo por onde elas passaram, com quem que elas conversaram, qual ônibus elas pegaram. Isso não é nem um pouco trivial. Acho que o município brasileiro tem uma vantagem assim que o município inglês não tem, por exemplo, que é a gente ter uma estrutura na estratégia da saúde da família que já é muito capilarizada, que já utiliza o território como base, né? E que já muitas vezes tem confiança da população. Eu acho que é fundamental a gente utilizar essa estrutura de ACS para fazer o rastreamento de contatos, sabendo, no entanto, que o lugar do ACS é muito desafiador, que a gente tem um escopo de práticas pouco definido, que em geral tem pouco treinamento, essas pessoas estão cansadas. Então, a gente precisa, acho que, utilizar o agente comunitário como base dessa estratégia, mas também ter equipes, ter algum tipo de apoio que vá, assim, capacitando e acompanhando o trabalho de rastreamento no território, porque realmente não é nada fácil, são técnicas novas, são desafios novos e essas equipes precisam muito de apoio. Acho que um outro tema importante na vigilância epidemiológica é o registro da mortalidade, né? Então, a gente está vendo que existem uma série de incentivos perversos e desafios da gente registrar a mortalidade. Para começar, o desafio de testagem, né? Mas tem coisas como, por exemplo, muitos seguros de vida privados não pagam sinistro se a pessoa foi vítima de uma calamidade. Então, isso, não sei se vocês já se depararam com esse caso, mas existem incentivos para você não reportar a Covid, né? Então, se você vê muitos municípios, e aí tem o portal da transparência, que é um outro, recomendo olhar o seu município lá, que é onde a gente vê essa coisa do excesso de mortalidade, né? Que é um jeito da gente observar a mortalidade é como a mortalidade por doenças, né, excluindo causas externas, se modificou de 2019 para 2020. Em alguns municípios, acho que Manaus é um caso assustador, na época que o pico estava acontecendo lá, que você vai ver, assim, a mortalidade aumentando em ordens de magnitude. Então, isso pode não estar sendo registrado como Covid, mas é um indício de que a gente tem, na verdade, muito mais gente
muito mais casos e muito mais óbitos acontecendo no município. Acho que a gente tem também sempre o desafio da testagem, que é da gente realmente, enfim, utilizar... Se no começo o gargalo era ter teste, né, e continua sendo, eu acho que a gente menosprezou muito o gargalo da estratégia de testagem. Então, o que a gente faz com esses testes? Claro que existe, acho que o primeiro uso deles é o fluxo assistencial, né? A gente quer confirmar os casos mais graves, até para fins de notificação. A gente quer testar frequentemente os nossos profissionais de saúde para garantir que eles estão seguros, para eles também se sentirem seguros de estarem enfrentando algo tão desafiador. A gente tem uma segunda parte da estratégia de testagem, que são os inquéritos populacionais, que a gente tenta entender como que a pandemia está disseminada no município, né? E aí tem desde amostras aleatórias, que a gente testar um conjunto da população aleatória para ver quanto por cento da população teve contato com o coronavírus, desenvolveu anticorpos. E aí acho que a grande referência é o estudo que está sendo comandado pelo pessoal lá de Pelotas, né? Muito pela liderança do César Victoria, que está fazendo esse tipo de estudo no Brasil. Mas também existem estratégias muito interessantes, criativas, para a gente acompanhar a evolução da Covid no município. Uma delas é o que o município do Rio está fazendo, que é testar recursivamente os bancos de sangue. Claro que o banco de sangue é uma amostra enviesada, né? Em geral, muitas vezes porque quem está doando está em contato com risco, né? Tem alguém que precisa e tudo isso, mas se a proporção de amostras de sangue no banco de sangue que tem anticorpos está aumentando muito rápido, é porque também está aumentando muito rápido na população. A gente pode não saber o quanto que isso é representativo da realidade, mas eu acho que a direção do sinal, se está aumentando, se está diminuindo, isso vai te dar com alguma precisão. E aí, por fim, a gente tem a estratégia epidemiológica mais de tentar entender o comportamento no território, né? Então, a Tamires falou, por exemplo, da ideia de unidade sentinela, vigilância sentinela, né? Isso é crucial, assim. A gente tem algumas UBS onde as pessoas estão sendo testadas para a gente entender como que está a transmissão no território. Tem um bairro, tem uma região da cidade onde está pior, a gente precisa saber esse tipo de coisa. E acho que a outra coisa é a gente entender um pouco melhor os contactantes e a disseminação intradomiciliar, né? Então, a partir de alguns casos índice, entender quantos da família estão ficando doentes, quantos do bairro estão ficando doentes, entender como essa disseminação se dá. E aí, por fim, eu acho que tem uma necessidade que não é nem um pouco óbvia de como resolver, que é a necessidade de a gente ter proximidade de epidemiologistas, né? E os epidemiologistas são uma figura... A gente tem poucos epidemiologistas no Brasil, então muitos municípios não estão com um epidemiologista próximo, assim. Esse é um desafio imenso, porque esses profissionais são muito importantes para determinar a estratégia epidemiológica do município. E aí, eu queria só falar um pouquinho, a gente já está fechando, vou falar um pouco mais rápido sobre esse ponto, que é o ponto da governança. Então, basicamente, acho que a maioria dos municípios criou gabinetes de crise, né? E esses gabinetes têm algumas características, assim. A primeira é que eles têm que ter uma cadeia de comando clara, né? Claro que vai ter discordância, vai ter dissenso, é normal. É um assunto difícil, que não tem muita resposta certa, nem resposta fácil. Mas a gente precisa ter alguém que consiga se responsabilizar pelas decisões e que desempate, assim, vamos dizer, no final. Então, tem que ter uma cadeia de comando clara. A segunda coisa é a necessidade de diversidade e interdisciplinariedade nesse gabinete. A pandemia tem muitas faces, né? A gente tem a dimensão econômica, a gente tem como ela se dá em diferentes serviços que o Estado presta, como educação, saneamento, e a gente tem uma série de atores sociais que estão vindo de lugares diferentes, né? O empresariado, os acadêmicos, os movimentos sociais, lideranças comunitárias. E a gente precisa dessas diferentes perspectivas no gabinete para entender os problemas, porque senão a gente vai chegar só de uma perspectiva. A segunda razão pela qual a gente precisa de diversidade nesses gabinetes de crise é uma questão de representação política. Então, o Diogo estava falando da dificuldade da gente combinar e tentar passar o mínimo de algumas mensagens, né? Mas, por exemplo, se eu sou a Secretaria de Saúde, é muito difícil que eu vá ter voz com o empresariado, por exemplo. Então, talvez a gente precise ter um empresário ali que vai primeiro representar os interesses dessa classe, né? E conseguir... Assim, a gente precisa entender quais são esses interesses se a gente quer dialogar com eles, né? Em segundo, eu acho que é a pessoa que vai fazer essa ponte com diferentes
estratos e partes da sociedade, né? A gente não vai conseguir comunicar tudo para todo mundo. Então, esse gabinete precisa ser diverso em sua essência. Bom, pessoal, acho que tinha algumas outras coisas, mas também o nosso tempo tá se alongando. Eu acho que, em resumo, era isso. Eu queria muito agradecer vocês e perguntar se tem alguma dúvida, se alguém quer contar algum caso antes da gente fechar. A gente já está indo um pouco além do horário. Também ouvi o Pedro aí na mediação, como a gente procede. Pessoal, vocês têm algum outro ponto para ser colocado? Querem falar mais alguma coisa? Tem dúvidas? Estamos um pouquinho depois do horário, mas também a gente começou um pouquinho mais tarde, então podemos deixar mais algum tempo aí para a gente conversar. De qualquer forma, essa conversa continua. Nós vamos enviar o material, vamos enviar o vídeo. E em todo o material tem nossos contatos e o canal está aberto caso vocês queiram continuar essa conversa de alguma maneira. Vou dar esse tempinho, tá? Quem quiser postar ou abrir o áudio e fazer alguma pergunta, tanto eu quanto a Júlia e o Arthur podemos ainda falar por aqui, responder, refletir sobre algum assunto. Bom, eu vou fazer um encerramento, então, mais no sentido de a gente abrir para o próximo. Então, hoje nós falamos sobre o cenário da crise, o que esperar para os próximos meses. Queria agradecer bastante a Júlia e o Arthur. Acho que são conteúdos bastante relevantes que nos ajudam a, inicialmente, refletir sobre como a gente está vendo, né, como a gente está tratando a pandemia e a crise. E, no segundo momento, buscar aí novos meios para as dificuldades que a gente vem enfrentando. Como eu falei, o canal está aberto. Nós temos um grupo. Vocês têm o nosso contato, tá, pelo grupo. E o nosso próximo webinar é dia 28, também numa terça-feira, às 19 horas, e o assunto vai ser um assunto específico. Nós vamos falar das mudanças legais a partir do Covid e de novas legislações. Aquele monte de medida provisória, de leis, decretos, toda aquela, vamos dizer assim, confusão de leis. Nós vamos destrinchar nesse webinar e entender tanto o que veio com a pandemia, o que veio com o Covid e que o município precisa observar, quanto coisas que, em alguns momentos, os municípios não conhecem em termos de legislação e que podem ser um trunfo, podem ser uma vantagem nesse momento. Ok? Alguém postou aqui no chat, eu vou... ok. Tá bom, excelente momento, parabéns, ótimo conteúdo. Pessoal, agradecido a participação de vocês. E se ninguém tiver mais nenhum comentário, Arthur, Júlia, participantes, eu vou encerrar. Perfeito. Acho que só agradecer a presença de todo mundo nessa hora difícil aí de 8 da noite. A gente fica muito grato de ver vocês e feliz de compartilhar também. Gente, eu só queria acrescentar aqui, né, que diferente do Diogo, aqui em nosso município a gente não encontra dificuldade em relação à gestão. A equipe é muito unida, muito coesa nas decisões. Os desafios que a gente enfrenta é realmente com a população, né? Por São Sebastião se localizar em uma região bem central, limite com 5 municípios, as margens da BR-101 e da AL, então, assim, é um pouco difícil para a gente lidar com o fluxo de pessoas de outros municípios, foi preciso fazer barreiras, bom, enfim. Mas como eu não sou da área da saúde, eu não quero me estender, por isso que eu não me coloquei antes, tá? Mas, assim, diante de todas as dificuldades, a gente está conseguindo aqui fazer um enfrentamento com o pé no chão, com muita responsabilidade, com dificuldade sim, né? Tudo novo, não é fácil para ninguém. Mas, Diogo, força, não desista, vai dar certo, tá? Busca ajuda,
descobre aí um ator aí que vai te ajudar, tá bem? E essa luta de todos nós. Eu estava vendo aqui o número de participantes e eu gostaria que tivesse bem mais pessoas aqui participando, porque essa troca, esse diálogo, tudo isso que eu ouvi foi muito importante para todos nós. Acredito que foi um ganho muito grande. Fico feliz de ver aqui na reunião também a secretária de assistência do meu município e outras pessoas participando. Fico feliz. E agradecer a vocês e a parabenizar por essa troca e por esse conhecimento, esse conteúdo que foi trazido para a gente hoje. Valeu, gente. Obrigada. Muito agradecido, Sandra. Né? Obrigado. Queria também agradecer ao Pedro, a Júlia e ao Arthur, né? Eu acho que sempre é válido, sim, né? A gente está se atualizando, está tendo essa troca de experiências, né? A gente gostaria realmente de falar mais, mas a gente entende que existe um formato, mas o bom mesmo é a gente ter essa participação. E Sandra, manda um abraço para o Felipe, viu? Você tem a sorte de ter um secretário de saúde do seu lado aí, viu? Que não é tão fácil, não, a gente convencer, principalmente quando o secretário de saúde ele não é profissional de saúde. Então, quando ele não é, ele sempre acha que a gente está puxando a sardinha. Aí, por exemplo, eu sou farmacêutico. Então, quando eu vou explicar que trabalho na CAF do município, então, tecnicamente, sou eu quem compro, né? Aí, quando eu vou mostrar a ele o porquê da quantidade de EPI ser tantos por cento, por que eu preciso ter a quantidade de medicamentos do programa Hiperdia um pouco maior agora. Então, eu tento mostrar os valores e ele não entende, ele só simplesmente acha que a pessoa está querendo gastar ou está gastando, né? Menina, é complicado. Aí a gente aproveita de vez em quando, que, ainda bem que não tem nenhum prefeito aqui, né? Eles meio que já começaram a campanha deles, né? Então, o gestor agora vai muito lá na CAF, porque aí ele vai mostrar, né? Que mesmo nessa pandemia está tentando fazer com que o município esteja abastecido. Eu aproveito que ele vai lá, aí eu aproveito e solto o verbo para ver se ele fica sensibilizado. Às vezes eu consigo, Sandra. Mas vamos que vamos, não vou desistir. É para isso que a gente está na saúde pública, né? Quem está no SUS tem que amar o SUS. Eu sempre digo isso. É verdade. Então eu não posso desistir. Aí eu estou no SUS, no município, aí quando eu vou para o estado, eu estou no hospital, né, na assistência. Então, na assistência ali direto com o paciente, eu não desisto do paciente. Então, eu tenho a síndrome do Candinho, né, parafraseando a novela que está repetindo aí na Globo. Tudo que tem na vida de ruim é para melhorar. Então, o Covid não vai nos derrubar, né? Ele só está fazendo com que nós nos aperfeiçoemos e tire de todos nós a máxima capacidade de fazer o melhor, principalmente na saúde pública. Um grande abraço a todos e boa noite. Com certeza, com certeza. Eu também tenho essa mesma filosofia sua, né? Às vezes eu brinco aqui no meu trabalho, eu sou da área da educação, e aí eu costumo dizer que tudo que é ruim é bom. E aí as meninas que trabalham comigo, mas Sandra, tira isso da sua cabeça, vamos refletir junto. Tudo que é ruim é bom, nos traz um ensinamento, a gente ressignifica, e a coisa, quando ela acontece, é porque ela tinha realmente que acontecer. Então, esse momento é que o mundo inteiro está vivendo, é para que a gente possa dar o nosso melhor, para que a gente possa renovar os nossos conceitos, né? As nossas crenças, os nossos valores, e a gente possa melhorar junto à humanidade toda, né? Tá nesse processo aí de transformação. É isso, gente. Muito e aí bom lá, ouvir vocês. acredito que no final é por nos isso próximos... No final é por isso que a gente está aqui, né? Por isso que a gente organizou esse Então, eu acredito que nos momento. próximos encontros nós teremos espaço para falar da educação. Então, agora eu vejo o pessoal da saúde e vou ficar bem quietinha. Tem uma colega da saúde aqui, que eu estou vendo ela aqui. Tá, gente, boa noite. Obrigado, gente. Boa noite. Valeu. Quero agradecer, viu? Até a próxima. Adorei o conteúdo, adorei estar participando com todos vocês nesse momento, né, que a gente realmente busca a união e a gente não vê a hora de acabar
toda essa pandemia mas uma certeza a gente tem, não vai ser a mesma coisa, isso é fato, né? Que a gente possa estar levando de aprendizado todas essas experiências e conhecimentos, né? E colocar sempre em prática. Sim. Tá bom, muito agradecido. Valeu, pessoal. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Até a próxima.